Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria, já de começar, de iniciar aqui no Gênesis capítulo 1, o versículo 1, começando por aqui. Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Esse é um versículo bastante conhecido também, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Último livro agora, nós estamos no último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 1 também. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 1. Antes de Mateus, aí você tem Malaquias. Aleluia. Capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e o 14. Eu quero só que os irmãos me acompanhem, por favor, que essa tradução aqui é um pouco diferente da de vocês. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Portanto, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo e o enfermo, o aleijado, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, uma coisa desprezível. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Abra agora no livro de Mateus, por favor. Glória a Deus, que é o tema que está na nossa revistinha aí, né? Capítulo 6, Mateus 6, o versículo 33. Glória a Deus. Onde está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Pode se assentar, irmão, por favor, louvando a Deus, porque eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus já tem nos dado de estarmos aqui hoje. Mas o tema, irmãos, escolhido pela equipe, vamos dizer assim, e que está no livrinho, que eu estaria hoje falando sobre, primeiro, as primeiras coisas. E eu sei que quando nós falamos sobre o Senhor, que deve ser o primeiro, algumas coisas mexem com o nosso coração, com a nossa vida. O que eu tenho observado, o que eu tenho lido, o que eu tenho aprendido durante todo este tempo, e o que eu tenho meditado para trazer essa palavra desde o dia que eu vi esse tema, primeiro as primeiras coisas, eu quero passar um pouco daquilo que Deus me passou para a igreja. No livrinho, nós vemos algumas coisas importantes. Se você está lá, é o número 10 do livrinho. E dentre essas coisas importantes, primeiro as primeiras coisas, o comentarista, o pastor Hernani, diz o seguinte: o povo tem esquecido a Deus. O povo tem esquecido de Deus, ou a Deus. E nós acabamos de ler que buscai primeiro o reino dos céus, onde está Deus. Depois o livrinho traz dizendo assim, o povo tem amado as coisas. E está escrito, logicamente, não ameis o que há no mundo, não ameis o mundo
e nem o que no mundo há. Mas o povo tem amado as coisas. E os homens têm usado pessoas. Tudo isso está no livrinho, se você leu. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. O correto seria de tudo isso, já que os homens têm esquecido a Deus, têm amado as coisas e têm usado pessoas, nas ordens aqui, as ordens estão inversas, nós deveríamos a todo custo adorar a Deus. Porque a adoração a Deus, logicamente, está na palavra do Senhor, ela é bíblica, e que nós devemos adorar somente a Deus. Quando tantas pessoas adoram tantas outras coisas, o Senhor nos diz na sua palavra para adorar. E que o homem foi feito, o homem foi criado para glorificar a Deus. Essa situação nós vemos na palavra do Senhor. E ele diz que também nós não podemos amar as coisas, mas amar as pessoas. Como nós dissemos, amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele diz que amar o próximo como a nós mesmos, ele não está deixando nenhuma lei que ultrapassa, que eu devo amar mais do que eu. Eu tenho que desejar ao próximo somente aquilo que eu quero, que o próximo deseje para mim. Eu tenho que fazer ao próximo somente aquilo que o próximo, que eu quero que os próximos façam para mim. E ao invés, ao contrário, de usar pessoas, eu preciso aprender a usar as coisas e não pessoas. E quando nós olhamos, fazendo essa pequena introdução para tudo isso, foi que Deus me levou a Gênesis capítulo 1, no versículo 1, que vai ser a minha meditação sobre as primeiras coisas. A Bíblia diz que Deus se formou. Não houve contato de nenhum outro ser para que formasse Deus. A Bíblia diz que Ele se formou. E que há coisas que estão reservadas somente para Ele, e que Ele não revelou às nossas vidas, que Ele não revelou à sua igreja, por mais que o homem seja ou possa ser usado por Deus. Está escrito: no princípio criou Deus. Se o primeiro ser, irmãos, é Deus, e na ordem hierárquica de todas as coisas, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Ele é o primeiro de todos, e isso não tem como mudar, quer dizer, o primeiro ser, e que se formou, e que se criou, e a gente não entende o porquê, nem como, porque Ele não deixou isso à nossa mente limitada, pois assim somos limitados. Se Ele é criador de todas as coisas, Ele então deixa algumas coisas que eu quero trazer à igreja aqui nessa noite. Se Deus falar ao seu coração nessa noite, não saia daqui resmungando, não saia daqui murmurando, não saia daqui reclamando, não saia daqui bico grande. Deixa Deus falar ao seu coração e veja se você está certo quanto àquilo que nós vamos dizer agora. Primeiro, as primeiras coisas. Primeiro, o primeiro ser. Porque quando eu estou falando de Deus, estou falando do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, o Senhor dos exércitos, como nós lemos na passagem em Malaquias, nós observamos a igreja do Senhor hoje em um contraste muito grande quanto a essa adoração ao Senhor. Pois nós buscamos a Deus, na maioria das vezes, a maioria dos crentes fazem isso. Nós buscamos a Deus se der tempo. Deus está sempre em segundo ou terceiro plano. O congregar, buscar a Deus é estar na sua casa. Quando eu quero visitar meu pai, minha mãe, hoje eu não tenho papai e mãe, mas a minha mãe hoje, se eu quero visitá-la, eu tenho que ir até a casa dela. Se eu quero visitar o meu pai, que é o nosso Deus, o nosso pai, eu tenho por obrigação de estar na casa dele, de estar na presença dele. Eu preciso então aprender a congregar e não deixar isso em segundo ou terceiro plano, e olha lá se pelo menos no plano de alguém
Está. Quando eu comecei a olhar isso, eu vejo isso na nossa igreja, na nossa vida, e nós precisamos tomar uma atitude diferente a partir daquilo que Deus colocou aqui no meu coração e o que eu quero falar à igreja. Queridos, aí quando nós estamos na igreja, aleluia, parece que melhorou, glória a Deus. Aí quando estamos na igreja, o que acontece conosco, às vezes, depende exatamente da gente. Nós nos deixamos aborrecer por poucas coisas. E um lugar que nós viemos para adorar aquele que é o primeiro, para estar na direção daquele que é primeiro do que todas as coisas, primeiro do que tudo, nós vacilamos, nós deixamos os nossos pés vacilarem na presença do Senhor. Porque quando nós falamos de buscar as primeiras coisas, e Deus está aqui, Ele é o primeiro de tudo, nós às vezes chegamos em um culto, em uma igreja, onde deve ser um lugar de adoração a Deus, mas nós não estamos aqui às vezes tanto para adorar a Deus. Nós viemos por causa de um amigo, nós viemos por causa de alguém que nós estamos de olho, se assim eu posso dizer, nele ou nela. Nós viemos porque alguém nos forçou a estar aqui hoje. Nós viemos porque, por alguma razão, diz que eu tenho que estar aqui hoje. Mas nós não viemos para adorar a Deus. Nós não viemos para estar na presença de Deus, como muita gente faz. Aí, quando nós estamos no culto, para adorar esse Deus primeiro de todas as coisas, de todos os seres, de tudo neste mundo, de tudo que nós precisamos ter e no que nós queremos, nós passamos a observar pessoas. Nós deixamos nos ausentar da presença de Deus por causa de pessoas que estão na igreja. Nós estamos nos deixando fugir da presença do Senhor, vamos dizer assim, deixar o nosso ser sair da presença de Deus, porque nós estamos observando os vestes das pessoas. Então eu não vim para adorar a Deus. Nós estamos preocupados, às vezes, com o vocabulário do pregador. Se o português dele está correto, se está errado. E não se engane, porque muita gente já me disse isso. Pastor, eu tenho observado a maneira do senhor pregar, a maneira do senhor falar. E que às vezes o senhor consegue corrigir algumas coisas a tempo do que foi falado, mas não são todas as coisas. Então tem pessoas que estão na igreja não preocupadas com a mensagem que Deus tem para o seu coração, mas ele está preocupado com o português do outro, ele está preocupado com as vestes do outro. Outros estão preocupados com seus celulares, que nem no silencioso coloca. Estão tão voltados para o seu celular, que a sua mente está no celular. Na mensagem que ele vai receber do colega, na mensagem que ele vai receber de alguém, e com isso se ausenta da presença de Deus. Aí nós dizemos que nós viemos congregar, que nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, mas quantos não estão mexendo nos seus celulares, passando mensagens dentro da igreja? E quantos não deixam o seu celular, vamos dizer assim, tocar e alto, e sai correndo para atender o celular? Qual que seria o mais prudente, irmãos? Se Deus está em primeiro lugar, quem vai falar comigo neste lugar agora é Deus. Neste lugar, nós viemos para Deus, o primeiro de todas as coisas, falar conosco, falar ao nosso coração, mudar a nossa posição, mudar a nossa atitude, mudar o nosso caráter e até mudar a nossa dignidade, se a temos. Porque este lugar é um lugar de transformação. E quem transforma todas as coisas é Deus em nossa vida. O Senhor de todas as coisas. Então, às vezes, nós estamos trocando, se der tempo, eu vou à igreja. Nós estamos trocando isso para dizer, não, a igreja está lá todos os dias. O templo está aqui todos os dias, mas a igreja somos nós. O templo realmente está aqui todos os dias. Mas aí eu passei a observar que este lugar é o lugar onde nós viemos, como muitos dizem, adorar a Deus. Nós viemos louvar a Deus. Irmãos, nesse caso de louvar a Deus, e isso logicamente, se todos vocês parassem para observar,
vocês veriam a mesma coisa que eu estou vendo. Vocês teriam o mesmo pensamento que eu estou tendo. Aí nós viemos adorar a Deus. Vocês já observaram? Isso aqui é um lugar de adoração, de louvor a Deus. Já observou que você, quando quer, você consegue decorar quase tudo. Você consegue decorar até uma música mundana que vai passando, a gente consegue decorar, porque aquilo fica na mente. O que falta em nós, irmãos, nesse louvor sincero a Deus, o que falta à nossa vida nesse louvar a Deus, é nós aprendermos também que não é só as coisas lá fora que nos interessam. Nós decoramos nome de pessoas com facilidade. Outros decoram números de telefone e não esquece jamais. E com muita facilidade isso fica na sua mente, porque isso lhe interessa. Mas e quanto aos louvores a Deus? Quantas vezes você consegue decorar um hino? Me desculpem, não estou dizendo aqui que você não possa, que não deva cantar por aquilo que eu não estarei falando aqui neste momento. Mas se eu quero alertar a igreja quanto a louvor a Deus, se você consegue decorar tudo, por que não decora o hino que vem cantar aqui à frente? Por que não faz, como a maioria, com certeza, quase todos, da equipe de louvor, quando vão cantar aqui, eles já ensaiaram bastante. Por que você não ensaia em casa, não decora em casa este hino, se é que você está vindo louvar a Deus? Nós precisamos deste louvor sincero, irmãos. Mas este louvor vai começar lá na minha casa. Quando eu chegar aqui, aqui está a razão de eu louvar a Deus. E eu preciso aprender que este lugar realmente é de louvar a Deus. É com o meu corpo, com a minha alma, com o meu entendimento, é com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu preciso adorar a Deus, acima de todas as coisas. Aí, quando eu observo ainda mais a igreja do Senhor, e eu vou falar porque Deus colocou no meu coração, mas hoje essa palavra seria para o culto de doutrina. Se fosse para o culto de doutrina, eu teria pregado na terça. Mas é para o culto de quinta, é culto da vitória. Se você quer ter vitória, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí nós viemos adorar a Deus, louvar a Deus como nós falamos. Mas quando nós falamos em adorar a Deus, eu observei algumas situações, porque nós ficamos, por exemplo, nós ficamos de pé em muitos lugares. Se eu trabalho, vou começar por mim. Quando eu trabalhava de sentinela, era 2 horas, irmãos, assim, ó, com as 2 mãozinhas para trás. Os militares sabem muito bem disso, 2 horas. Não tinha esse negócio de estar tocando mosquito, não. Quando estava em forma, era 4, 5, 6 horas, ó. Só quando comandados se mexiam. Mas eu olho ainda nessa situação de adorar a Deus e de ficar em pé em vários lugares. Os nossos trabalhos, feliz daquele que trabalha assentado, mas boa parte dos trabalhos neste mundo nos obrigam a ficar de pé. As irmãs iriam limpar a casa, lavar vasilhas sentados. Pastor Antônio, mas a pastora Sônia trabalha em pé o tempo todo, né? Vamos dizer assim. Nós ficamos de pé, irmãos, em fila do banco. Não são todos os bancos que tem uma cadeirinha para sentar. E aí eles colocam lá 5, 6 cadeirinhas, ainda colocam lá assim, ó. Como é que é? Para os deficientes lá? Vocês sabem. E aí a gente fica de pé em uma fila de banco e às vezes vai até hora. Nós ficamos de pé em várias filas, vamos dizer assim, inclusive para tratamento de saúde. Nós ficamos de pé, e na maioria é assim também, nos nossos esportes. Quando vamos jogar um futebol, você vai jogar futebol sentado. Quando vai fazer caminhada, você vai fazer caminhada de quê? É de bicicleta, então não é caminhada. Quando você vai fazer algum trabalho para você perder bastante peso, suar bastante, é sentado, irmão Wilson? Nunca foi, nunca será, mas nós ficamos de pé em muitas situações. O interessante é que quando o juiz humano, como eu sou, como você é, quando o juiz entra para julgar uma causa,
todo o povo tem a obrigação de ficar de pé. Irmãos, e se assim é na presença de uma autoridade humana, por que não para Deus? Por que não louvar a Deus de pé, quando nós somos solicitados a isso? Por que eu estou tão cansado, quando é para Deus? Por que nós inventamos tantas mentiras e desculpas? Às vezes é razão, é razoável. Vamos dizer que alguém esteja doente realmente. Mas e se for para a sua casa? Como que você vai fazer? Você vai continuar sentado dentro da igreja na hora de estar louvando a Deus? Às vezes, irmãos, não é enfermidade. Não estou falando dos que estão, dos que são, têm dificuldade, que têm crença. Não estou falando daqueles que têm a razão. Eu estou falando daqueles que se julgam cansados quando não estão. Inventam qualquer coisa para dizer que não vai ficar de pé. Mas o momento, irmãos, se é de adoração ao Senhor de pé, todos estão fazendo, ou a maioria está fazendo, quem vai estar errado é quem estiver assentado. Que louvor a Deus é esse que eu estou oferecendo? Se eu não obedeço a autoridades, que louvor é esse e a quem eu estou oferecendo este louvor? Que louvor é esse quando alguém agride alguém lá na sua casa e depois vem para a igreja e aleluia, fique aí, e nem consertou ainda na sua casa? E eu falo com conhecimento de alguém um dia que na nossa igreja matriz tinha um certo irmão que estava lá de porteiro e não podia entrar mais. Entrou jovem porque era mais alto, mais forte que o outro, arrancou ele do braço dele que ficou a marca, abriu o portão que não cabia mais e disse: eu estou indo lá para dentro, depois de agredir alguém, eu estou indo lá para dentro que eu tenho que louvar a Deus. Que Deus é esse, irmãos, que nós estamos conhecendo? Ou que Deus é esse que só vê na hora do louvor e lá fora não vê as nossas atitudes? Lá em casa não vê as nossas atitudes. Aí diz palavrão à vontade. Lá fora, aqui, vamos dizer assim, a promiscuidade está rolando solta, né? A prostituição está lá desenfreada. E depois vem na igreja e estou louvando a Deus porque está levantando as mãos e cantando alto. Isso não é louvor a Deus. Primeiras coisas, nós precisamos aprender a adorar a Deus, irmãos. E Deus é adorado sim no louvor. Mas se é o nosso Deus, então, em primeiro lugar, irmãos, por que que nós trabalhamos tanto? E às vezes 24 horas ou até mais, mas na hora de vir para a igreja você não tem ânimo. É porque não é a primeira coisa na sua vida. Primeiro, as primeiras coisas. Deus não está sendo aquele que está sendo colocado ou entronizado na sua vida. Fica horas de pé em qualquer lugar. Mas na igreja, 2 horas é demais assentado num culto. Na igreja, meia hora de louvor é demais para ficar assentado. E eu quero só te dar um recadinho. Se você entrar na presença de Deus, você vai ficar horas aqui, não vai perceber cansaço, não vai perceber dor, não vai perceber nada. Porque aí você está fazendo um louvor àquele que te descansa. Não temos nós 7 dias na semana para trabalho? E às vezes nós trabalhamos todos esses 7 dias. Mas às vezes, quando é para adorar a Deus, o primeiro de todas as coisas, o primeiro ser, o único que tem que ser adorado. Se é assim que nós vivemos, irmãos, precisamos mudar. Se na igreja, vamos dizer assim, de 7 dias eu só tenho um dia para congregar e ainda venho reclamando, você não está realmente fazendo aquilo que está esse ditado. Primeiro, o primeiro de todas as coisas. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor neste lugar, no mínimo, nós temos 11 trabalhos aqui nessa igreja. Durante 7 dias na semana. Começando da escola dominical, não vou nem falar das visitas à tarde e no domingo. Eu não vou nem falar, vamos dizer assim, vou falar do domingo à noite, a segunda, nos trabalhos nos lares. Na segunda, nós temos também os ensaios da equipe de Louvor Ágape. Na terça, nós temos as irmãs que se reúnem na tarde da bênção. Nós temos os irmãos que visitam. De segunda a sexta tem oração, acredito que ainda está tendo. Não é?
Na terça-feira nós temos culto de ensino, na quarta-feira tem tarde da bênção, ensaio dos grupos de louvor na quarta noite. Nós temos na quinta-feira o culto da vitória, na sexta-feira ensaio da equipe. Tem vários irmãos indo para o monte orar, e grupos indo orar em prol da igreja, em prol de si mesmo, em prol dos grupos. Nós temos a equipe de consagração, todo sábado de manhã, e uma vez por mês, sexta todo dia, o dia todo. E também no sábado até 13h. Nós temos os eventos que nós fazemos aí para o sábado à noite. No mínimo, irmãos, nós temos 11 trabalhos aqui frequentemente. Quantos trabalhos você tem frequentado? Nos 7 dias da semana, em 11 trabalhos. Quantos você tem? Não estou dizendo para você falar nem responder, muito menos para te humilhar. Eu estou te dizendo que primeiro Deus. Se é primeiro, por que eu estou na presença dele uma vez na semana? Não é o caso dos irmãos que estão aqui na quinta, porque os que estão na quinta geralmente vêm ao domingo. Não é? Mas por que eu não posso, irmãos, estar mais tempo na presença do meu Deus? Já que nós temos tanto trabalho assim. Por que, irmãos, nós frequentamos tantas reuniões particulares neste mundo, né, nessa vida? São tantas reuniões com famílias. E às vezes a gente viaja quilômetros e quilômetros para a família, sem contar nos nossos passeios, que é normal, que é natural. Quantas vezes nós estamos em aniversário que começam a tal hora e 4, 5 horas depois que termina? Quantas vezes nós estamos em casamentos que também é a mesma coisa? São tantas outras coisas mais importantes, irmãos, que nós nos perdemos. Todas essas reuniões são importantes. Nós esquecemos o primeiro de todas as coisas. Porque as reuniões na presença de Deus deveriam ser as mais importantes. Porque aqui Deus visa alegrar o homem, libertar o homem e lhe garantir a vida eterna. Deus está preocupado com a sua alma, com a minha. Nós não damos tanto valor a isso. As reuniões na presença de Deus não são as primeiras reuniões em nossa vida. Tudo às vezes está substituindo isso em nossa vida. Mas o Senhor está visando isso. Mas nós criticamos Judas, que só pensava no dinheiro, na moeda, no dinheiro naquele tempo. Nós olhamos para esse Judas, nós falamos muito desse Judas Iscariotes, porque ele traiu Jesus por causa de 20 moedas de prata. 30, né? E nós, irmãos, se olharmos para os nossos dias, há muita gente que não precisa uma moeda só. Ele precisa ouvir uma palavra que não foi agradável, que ele já não quer saber do primeiro de todas as coisas. Deus é culpado daquilo que ele está ouvindo e que o próprio Deus ordena falar. E nós precisamos, irmãos, tomar este cuidado. E quando eu olhei para Malaquias, ainda mais veio isso ao meu coração. Honrará o homem o pai, honra o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, não é isso que nós dissemos do nosso Deus, o nosso pai? Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Porque aí nós queremos honrar os pais, fazemos graça, compramos um presente, dia dos pais, dia do aniversário, numa comunhão, numa confraternização, nós respeitamos os nossos pais, e se não for assim, está errado mesmo. Mas e para Deus, irmãos? O que nós estamos fazendo para honrar o nosso Deus? E se eu sou servo, e se Ele é Senhor, e eu como Ele é, e eu sou servo, cadê o meu temor a este meu Deus? O servo, quando teme ao Senhor, o que ele faz aqui neste lugar, na presença da igreja, ele também está fazendo lá fora. Mas quantos fazem lá fora e não tem coragem nem de confessar aqui dentro? Não tem coragem de falar aqui dentro. Porque está esquecendo que Deus é o primeiro de todas as coisas. E aí, quando nós queremos ofertar, veja o que o Senhor disse ao povo de Israel, através de Malaquias. Quando queremos ofertar, nós fazemos isso de qualquer maneira, sendo que a palavra do Senhor determinou a maneira correta. Sendo que a palavra do Senhor, já que nós temos um Senhor, nós temos um Pai que está nos céus, o Senhor dos exércitos, como Ele mesmo se intitula, e nós o desprezamos com as nossas atitudes. Deus nos dá tudo,
mas eu não posso tirar nada do meu bolso para o meu Deus. E ele disse, vocês escolhem o pior. O pior é aquele que quer enganar, irmãos. O pior é aquele que não quer cumprir essa palavra e acha que dar uma ajudinha aqui, uma ofertinha ali, é o suficiente, porque ama mais o dinheiro do que o seu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre o seu dinheiro também, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você faz. E o Senhor diz, daquele que não cumpre a sua palavra, olha o que ele diz, vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo, sacrifício de tolo, e dizeis em que nós, Senhor, estamos te ofendendo. Ele disse, olha, nisso que vocês dizem, que a mesa do Senhor é qualquer coisa, é desprezível. E não é. Neste lugar, o Senhor ordena a bênção para sempre, irmãos. É na casa dele, a bênção parte do altar. Se vocês não sabem, se vocês não leem, se vocês não ouvem essa palavra. A bênção, o fogo arderá continuamente no altar. É do altar que vai sair a bênção constantemente, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E ele então é o primeiro de todas as coisas. Você quer agradar a Deus? Ofereça alguma coisa a Deus que vai agradá-lo realmente. E ele não exigiu muito, ele exigiu 10% só. Isso é a palavra dízimo, que muita gente não gosta nem de ouvir, mas que tem que ser pregado, porque ele é o primeiro de todas as coisas. Isso é o primeiro de todas as coisas. Aí não, eu vou dar uma oferta aqui hoje e tal. A oferta alçada, segundo alguns estudos, também se refere ao dízimo, mas nós não fazemos isso. Não são todos, logicamente. Aí eu estou oferecendo, como diz a palavra do Senhor, o coxo ou o aleijado. O que é isso? Algo que está faltando parte do seu inteiro. O aleijado falta parte, o coxo falta parte. Então, quem também faz pelas metades as coisas, dizendo que ou pensando que está servindo a Deus, está denigrindo a imagem daquele que é o primeiro de todas as coisas. No versículo 14, já fechando isso aqui, pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo em todas as nações. Se você não quer adorar, se a nação brasileira não quiser adorar, o Senhor disse, o meu nome vai continuar sendo tremendo em todas as nações. Nós precisamos entender isso, queridos. Ofereça ao Senhor aquilo que agrade ao Senhor. Primeiro, irmãos, o primeiro de todas as coisas. Vamos nos colocar de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Você que está fazendo a campanha. Glória a Deus. Queridos, como o pastor Antônio disse aqui, esse é um trabalho para famílias. Nessas quintas-feiras que virão também. Hoje é o segundo dia, primeiro dia, né? Estou abrindo a campanha. É o segundo dia da tarde da bênção. Próximo que vem, estou confundindo. Então, é o primeiro dia deste trabalho. Você faz da maneira que Deus colocar no seu coração. Mas primeiro Deus, irmãos. Faça o que agrade ao Senhor. Nós buscamos agradar homens demais, esquecendo de agradar ao nosso Deus. Primeiro, o primeiro de todas as coisas. Vamos orar. Eu quero convidar aqui, se você está ou estará fazendo campanha, essa campanha pela família, se você puder vir à frente. Eu vou pedir aqui aos presbíteros, ao pastor Antônio que está aqui, né, que unja os irmãos se tiver o óleo aí, e a gente compra os óleos, eles criam